Convido a senhora, convido o senhor para assistirem Programa Bernardo Filho. Política, variedades, assuntos de interesse da cidade. Programa Bernardo Filho, domingo, 19h30. Com reprises às segundas, quartas e sextas-feiras. Programa Bernardo Filho, aqui na TVC, canal 16. Ei, você! Não perca na próxima sexta-feira o Forte ao vivo, aqui na TVC 16. Aquele bate-papo mais que interessante. Nós estamos distribuindo cartilhas educativas para a população. Dicas dos melhores preços, melhores produtos e melhores empresas para você. A Formosura está com você em todos os momentos. Sorteios com prêmios incríveis. É só ligar e participar. Marta da Mosela. O Forte ao vivo, toda sexta-feira às 16 horas, aqui na TVC 16. E tem mais, você nos assiste pelo nosso site e pelo seu Facebook. É isso mesmo, ao vivo aí no seu celular. O Forte ao vivo, toda sexta-feira às 16 horas, aqui na TVC 16. TVC 16. Aqui você se vê. Olá, amigo do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez, esse programa que tem a pretensão de levar a paz à sua casa, chega ao seu lar, ao seu conhecimento, porque nós sempre respeitamos as demais religiões, portanto, nós não levamos a divisão, mas, pelo contrário, procuramos levar a lógica e os ensinamentos da doutrina espírita, porque, para nós que somos espíritas, religião não é importante, está claro em O Livro dos Espíritos. O que importa é o nosso comportamento diante de Deus. E por isso mesmo, então, a doutrina espírita é diferente de outras concepções religiosas que respeitamos profundamente. Porque enquanto elas têm perguntas, a doutrina espírita tem respostas. E não tem questões, e não tem rituais. E também não tem, digamos assim, textos incontestáveis, tipo dogma. Então, assim iniciamos a nossa reunião de hoje. Tudo bem, Vaquimira? Graças a Deus, tudo bem, tudo em paz. E o senhor, como está? Perdão, tudo bem, graças a Deus. Saúde está boa, está tudo bem. Na minha tudo idade, ótimo. com a saúde boa, está ótimo. Tá certo. Alô, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o programa Enfoque Espírita. Lembrando que o programa é às 10 horas, às quartas-feiras, ao vivo. Reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e também às terças-feiras às 17 horas. Só um instante, posso lhe falar, interromper? Marcelo Gleiser, você deu alguma coisa nos jornais? Sim, vi. Recebeu um grande prêmio. Eu fiquei muito feliz, prometo falaremos sobre ele e sobre outros no próximo programa. Acontece que eu fiquei muito encantado, escrevi até para o Jornal de Itaipava. Por quê? Porque, efetivamente, pela primeira vez, a história de espiritualismo ou espiritualidade é citada por um cientista. Perfeito. Há outros cientistas também tocando em aspectos muito importantes em relação à vida espiritual. O que abre uma luz imensa. Por que abre-se uma luz imensa? Porque antigamente a ciência negava tudo, dizia que tudo começou com uma explosão de Big Bang, quando a gente perguntava quem fez, quem criou, com inteligência. Não, isso aí não queremos saber, também não sabemos. Então criou-se uma hipótese e vivemos em torno dessa hipótese. Agora não, já a ciência admite que algo pode acontecer, já existe a coragem de se falar de espiritualidade ou de espiritualismo. Perfeito. E isso é muito bom. É isso. Cada um na sua, sem dúvida nenhuma, sem briga, sem contestação. Cada um de nós está no estágio espiritual que lhe é próprio. Perfeito. Mas assim tem que ser. Perfeito. Vamos lá. Então, aceitamos perguntas, respostas e reclamações. Perguntas, sugestões e reclamações. Lembrando também que estamos no Facebook. É só digitar lá em cima
TV Cidade de Petrópolis. Perfeito? Tudo junto. E lembrando, para as perguntas e sugestões, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E também pode ser acessado o programa e toda a grade dos programas dessa emissora através do canal, através da internet www.tvc16.com. Então, vamos começar, seu Gama? Vamos começar. Perfeito. Então, vamos ganhar tempo, que a gente pode... Então, nós estamos na segunda parte, que é dividida em 11 capítulos do Livro dos Espíritos. Estamos no 9º, com o título Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Antes, porém, Vecmeira, se você, agora já iniciando as perguntas, eu gostaria de citar o seguinte. Nós vivemos, evidentemente, numa democracia, num país livre, mas o conhecimento religioso é muito importante, faz parte da nossa personalidade. No entanto, há uma coisa muito estranha em todo mundo, que coloco agora para a reflexão dos nossos amigos telespectadores. Divaldo Pereira Franco, quando foi ver Sai Baba já é falecido há muitos anos, lá na Índia, mas foi até lá, era um médium extraordinário, uma potencialidade imensa. Mas Divaldo, antes de estar em contato com ele, Divaldo teve a oportunidade de conversar com outras pessoas, ficou lá até que pôde ser recebido por Sai Baba. E nessa oportunidade ele percebeu o seguinte, conversando com as pessoas lá, a maior parte, quase totalidade das pessoas com quem ele conversava, jamais tinham tido conhecimento de que existia um negócio chamado Evangelho ou Bíblia. Não tinham sequer conhecimento de que existia o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Novo Testamento. Aquilo não é proibido na Índia, mas existe um desconhecimento por boa parte da população. Perfeito. Enquanto que aqui no nosso país desconhecemos muitas coisas, embora que haja pontos de contato entre a doutrina espírita e a doutrina, as inúmeras religiões, é isso mesmo, existentes na Índia, mais de 60, digamos assim, não são propriamente religiões, mas enfim, são pessoas que seguem determinados ensinamentos, como a reencarnação, por exemplo. Então é coisa curiosa, que nós vivemos aqui vinculados estreitamente ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Perfeito. Enquanto que na Índia se desconhece isso totalmente, mesmo entre as pessoas mais esclarecidas. Isso. Então a gente pode ver que existe ainda um caminho imenso a ser trilhado. E as pessoas então nos consultaram dizendo assim, diante dessa situação do nosso país, do mundo todo, que livro você, Gama, ensinaria, ou ensinar não, mas indicaria para que a gente compre face a situação do Brasil? Não me refiro para levar a doutrina espírita. Isso. Então eu disse, olha, como curiosidade, compre e analise o que está ali no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que vem se referindo ao que vai acontecer ao nosso país de acordo com os ensinamentos da espiritualidade. E isso então seria interessante que todos conhecessem, porque é muito curiosa realmente essa, digamos assim, essa mensagem, são várias mensagens, são vários capítulos, que vem falando sobre o Brasil como um todo, para conhecer o que se passa no Brasil de hoje. E mesmo com a revelação espírita, a partir de Chico Xavier, tá? Então, o conhecimento desse livro é fundamental, porque é fácil de ler, é da década de 30, então, quando não tinha nada disso que hoje caracteriza o nosso país, violência e, digamos assim, outras coisas ruins, contestações, o emprego, o mau emprego de determinados conhecimentos, enfim, lá se pesquisando vai se encontrar muita coisa que explica a situação do nosso país. Perfeito. Em todos os sentidos, Exato, tá? exato. A gente fica vendo um retrato do Brasil colocado na década de 30. 1930, gente. Que recebeu foi Chico Xavier, o autor quase sempre é o irmão X, que é o nome de Humberto de Campos. Eu ainda tenho o livro original mesmo com o nome de Humberto de Campos. Antes de haver todo aquele processo que o Chico respondeu, mas no final ficou em acordo com a família de Humberto de Campos. Perfeito. Então o livro é esse.
Se puder, comprem. Isso é propaganda mesmo, é muito bom para você conhecer. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Perfeito. Antes de começarmos, vamos fazer uma leitura, seu Gama? Vamos sim, por favor. Então tá bom. E diante do que se passa no nosso país, eu peguei um artigo que, pelo título, a gente pode imaginar qual a nossa intenção. Vamos lá. Perfeito. Então, olha aqui. O livro é um livrinho pequeno, mas de grande conteúdo, chamado Paciência, mandado por Emmanuel através de Chico. E é exatamente o título de Impaciência. Sempre que se te faça possível, pede aos céus te fortaleça com a paciência para que não se te dificulte o caminho para a frente. A impaciência não te servirá em circunstância alguma. Ao invés disso, a precipitação te criará obstáculos de que não necessitas. Se te aborreces por doença, seja em ti mesmo ou em pessoa querida, semelhante atitude apenas te agravará a situação, aumentando os tropeços em que, porventura, te encontres. Se pretendes a obtenção de trabalho profissional, a impaciência te fará um candidato indesejável aos olhos daqueles que te prometem auxílio. Se isso acontece por desacertos na intimidade familiar, nada conseguirás daquele que mais amas, senão inquietude e dificuldade em derredor de ti. Se almejas melhoria ou promoção no lugar em que estiveres, a impaciência se te erguerá por empecilho à realização dos desejos mais razoáveis e mais justos. Se te revelas nesse tipo de intemperança mental, nessa ou naquela fila de pessoas que aspiram a adquirir qualquer recurso dos mais simples, talvez te transformes em motivação para a delinquência. Em qualquer agitação exterior, mantenha a serenidade necessária para que não destruas a formação do auxílio que já estará na direção de teu próprio endereço. Nas horas atormentadas da vida, age com paciência e tolerância. A paz em ti será paz nos outros e todos nós, seja aqui ou além, necessitamos de paz a fim de viver fazendo o melhor. Sorri, ainda quando as dificuldades nos sitiem por todos os lados. Eu especificamente, seu Gama, eu gosto de sorrir muito. Eu acho que o senhor já percebeu isto. Porque me é muito grato, primeiramente, estar nesta encarnação e recebendo o auxílio que eu tenho recebido. Isso me faz alegre, contente, e eu quero passar isso para todos. Ok? Vamos às perguntas, seu Gama. Mas olha, o conhecimento da doutrina espírita nos faz felizes. Sabe por quê? Quando você tem uma doutrina que tem três aspectos: o científico, o filosófico e o religioso. O aspecto científico é a partir da observação de fatos que existiram sempre, a Bíblia está cheio deles. Acho que a Bíblia tem mais do que qualquer outro livro espírita. Pois bem, independente daquilo que está na Bíblia, então, tem muitas outras obras e fenômenos em todo o mundo ocorrendo que só a doutrina espírita é o aspecto, portanto, científico. Aliás, foi por isso que Kardec viu tantos fenômenos que resolveu publicar. Perfeito. Pois bem, existe o aspecto científico, então agora vamos ao aspecto filosófico, que explica porque que eu sofro, um nasce pequeno, um nasce aleijado, um morre com 1 ano, o outro morre com 90, porque que um nasce muito rico, o outro muito pobre, é o aspecto filosófico. E o aspecto, falamos do científico, do filosófico e o religioso. Por que religioso? Porque ele te diz como proceder, mas não pede para você ser espírita. Então, se você é dessa ou daquela religião,
qualquer que seja, pode ver o programa, tranquilamente descobrir o que o Espiritismo ensina que me ajuda. Porque ele só vai te ensinar o que te ajuda. Não vai te pedir para mudar de religião, não vai te pedir dinheiro, não vai pedir para mudar de religião, não vai pedir para você ter comportamentos exóticos, ou que vá à casa espírita, ou qualquer outra coisa essencialmente material. Não. Ele vai dizer para você um comportamento que depende de você, dentro da sua mente, dentro do seu coração. É uma grande diferença. Então, conhecer a doutrina espírita nos faz felizes, porque estando nessa ou naquela religião, eu posso chegar àquela felicidade que a doutrina espírita nos ensina. Perfeito. E olha, nada contra a razão. Tanto que lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós encontramos a expressão linda: fé inabalável só é aquela que pode enfrentar de frente a razão lado a lado em todos os tempos. Tá? Então, enfrentar a razão, tudo é racional. Por isso a gente diz tranquilamente que muitas religiões têm muitas perguntas. A doutrina espírita não tem pergunta, só tem resposta. Graças a Deus. Tá? Então vamos à primeira pergunta. Entre os espíritos desencarnados, existem espíritos que se ligam a um encarnado para protegê-lo em todos os sentidos? Sim, existe o espírito protetor. Mas levando isso mais profundamente, para não ficarmos apenas nessa resposta, não só um encarnado, todos os encarnados têm um espírito, mas ele encontra um obstáculo. Quando nós adormecemos, o espírito sai do corpo. Não só quando adormecemos, mas também quando nós exercemos o hábito salutar da meditação. Então ele vem e sugere o que é certo para nós, mas ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Então, ele nos deixa livre, porque quando você está em casa, existem espíritos protetores, mas atenção, Jesus vai nos mostrar que também existem os espíritos obsessores, e como ele expulsou espíritos obsessores. Embora, dando o nome de demoníacos, etc., espíritos maus, etc., isso se encontra na Bíblia, mas Jesus os expulsava. Então, existe toda essa situação, ou seja, existem espíritos bons e espíritos maus. O espírito bom te aconselha, mas ele também, tanto quanto o espírito mau, se ele te aconselha, você não precisa seguir, porque você tem o livre-arbítrio. Também o espírito bom, que ele é responsável por você, ele dá bons conselhos, está sempre à sua disposição para te ajudar. Não fica necessariamente colado em você, se comunica pelo pensamento. Porém, na hora que você pede ajuda, medita, ora um pouco, aí ele vem para te ajudar, com a sugestão, não pode fazer mais do que isso. Porém, se estende. Olha, por exemplo, um país como o Brasil também tem o seu guia espiritual, responsável pela nossa pátria, do ponto de vista espiritual propriamente dito. Então é todo um processo, até mesmo dependendo do caráter de uma determinada instituição, geralmente, quase sempre filantrópica, também tem um guia espiritual que orienta. Tá? Perfeito. Então, uma pergunta em cima disso. No caso de Chico Xavier, seu Gama, Emmanuel sempre foi o guia dele desde do nascimento de Chico Xavier? Do nascimento, eu não sei, mas vamos olhar o passado. Há livros como há 2000 anos e 50 anos depois, 50 anos depois. Então você vê nesses dois livros, ali o Chico com outro nome, é evidente, né, com outro nome. Então ele e Emmanuel também com outro nome estão relacionados ali no livro. A gente sabe quais são essas figuras. E depois Emmanuel teve outras encarnações, etc. Então o que acontece? E Chico também, inúmeras encarnações, que todos nós passamos por essas encarnações. De tal forma que então a atuação do Chico ao longo dos tempos é muito importante, que são espíritos superiores que pegaram esse tipo de missão de, com muita paz, com muita calma, com muito amor, levar o conhecimento. Cada um de nós está no estágio espiritual que ele é próprio, vai assumir o que quiser no ponto que estiver. Perfeito. Uma coisa é linda a doutrina espírita, nós somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Tem um monte de pergunta que responde isso, né? Já citamos aqui. Vamos repetir, nós somos criados simples e ignorantes há milênios atrás, tá? Sim, porém destinados à perfeição. E atenção, todos nós somos criados iguais, não tem alguém que foi criado anjo da guarda puro, não, que Deus não faria isso. Todos, mas vamos chegar àquela condição.
fomos criados iguais e vamos chegar à condição de sermos espíritos protetores de outros, de sermos anjos da guarda, o nome que você quiser dar para isso aí. E, às vezes, quem sabe, ser responsável por um orbe, como Jesus é responsável pela Terra, porque um dos bilhões de galáxias não existirá um planetóide, um planeta pequeno que também terá seu governador, seus responsáveis perante Deus, tá? Então a evolução é linda, é melhor do que aquela história de desencarnei e agora vou para o céu ver Deus trabalhar. Pô, mas que contradição, né? Vou para lá para ver Deus trabalhar? Eu vou fazer o que lá? Não há resposta para isso. Eu tenho espírita de lá se trabalha mais do que aqui. E como se trabalha. E com alegria, e com felicidade. Aliás, Jesus diz, no Evangelho, diz: eu e meu pai trabalhamos ainda hoje. Então, meu pai trabalha e eu também trabalho. Exatamente. Então, não é quer dizer que você vai fazer a passagem e vai ficar lá, eu vou pegar um solzinho ali na cadeira do lado de fora. De maneira nenhuma, gente. Nós temos muita coisa para fazermos para nós mesmos. A lei do trabalho vem desde a época do Antigo Testamento. Quando veio, já mostrou que o trabalho era muito importante para os homens, claro. Perfeito. Porque senão você não teria progresso, nada haveria no mundo. Pelo contrário, a lei do trabalho é importante. Nos ocupa enquanto encarnados para prover a nossa encarnação, mas também depois de desencarnado. É isso mesmo, não é contraditório. Usando o corpo espiritual, o espírito aprende muita coisa a escolas, a ensinamentos, a professores, cada um de nós no estágio especial, recebendo aquelas instruções para saber o que de fato acontece após a morte, sem tomar posição. Perfeito. Respeita ali, participa quem quiser para compreender, estudar e se preparar por uma futura encarnação. E por que demora 50, 60 anos, como nos livros que nós citamos, há 2000 anos, 50 anos depois são os mesmos personagens em situação diferente? Por quê? Porque quando você desencarna, você deixa pessoas queridas. E você também se lembra dessas pessoas. Mas com o passar do tempo, aquilo amortece e vai para um local que fica esquecido lá dentro do espírito. Então, ele trabalhando lá, ele forma aquele conhecimento, ele se prepara. Mas se prepara para quê? Uma outra encarnação. Quando vai ocorrer? Quando encarnar as pessoas que com ele têm compromisso. Podemos aprofundar nisso, se houver que ele achar interessante ou apontar qualquer coisa que ele queira dizer, mas no momento reflitamos nisso. Quer dizer, nós temos inúmeras encarnações e cada um de nós está no estágio espiritual que lhe é próprio. Então vamos lá ao primeiro intervalo e voltaremos em 1 minuto. Até já. É só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita. Estamos tratando atualmente
dentro da segunda parte de O Livro dos Espíritos, estamos tratando de espíritos protetores. Vamos lá ver aqui mesmo. Perfeito. Então, seu Gama, no caso de Emmanuel, especificamente, ele é um guia ou um protetor de Chico Xavier, porque a gente já sabe através dos livros que eles já vêm juntos há milhares de anos, em múltiplas encarnações. Aí. Horas juntos, horas afastados. Exatamente. E nesses casos aí, o que o senhor pode nos ampliar um pouquinho mais sobre esse assunto? Bom, o Emmanuel tem esse compromisso que o Chico assumiu com ele. Perfeito. Isso nós sabemos, porque quando ele apareceu para o Chico, a primeira vez, ele disse para o Chico 3 coisas importantíssimas exigem de você caso você aceite. Em primeiro lugar... É o trabalho, né? Disciplina. São 3 vezes. Eu já troquei de novo. Em segundo lugar... Disciplina. Em terceiro lugar, disciplina. Aí virou para o Chico, se você está disposto a fazer isso, tinha havido no mundo espiritual o acordo entre eles. Sim. E o Chico disse, estou, então vamos em frente. Vamos treinar um pouco, depois virão os primeiros escritos, depois virá muita coisa mais. Só 422 livros. Então imagina para um homem que só tem o primário, né? Escrever obras extraordinárias. Então... O Chico, por exemplo, foi um espírito encarnado essencialmente missionário e tinha um espírito protetor extraordinário com a evolução de Emmanuel, tá? Que é o guia dele. É interessante, é só como curiosidade, pelo amor de Deus. Na Bíblia, quando a gente começa a ver a história de Jesus, lá no Antigo Testamento se diz que o nome dele será Emmanuel, não foi, que quer dizer Deus conosco. Mas também Jesus quer dizer Deus conosco. Houve apenas uma troca. Imagem. Mas vejam só, a mediunidade que nós estamos tratando aqui é uma coisa tão interessante e que a gente sente a atuação do espírito, que muitas vezes as pessoas dizem assim, fulano incorporou cicrano. Não. Isso não existe, incorporar é entrar dentro, não existe. Assim como eu não posso penetrar fisicamente em ninguém, nem ninguém penetrar fisicamente em mim, mas o que acontece é o seguinte, nós estamos então diante de uma realidade, é domínio de mente para mente, tá? Então se eu tenho que transmitir uma mensagem, transmito enquanto espírito de mente para mente. E aí então nós vemos, por exemplo, que muitas pessoas não conseguem entender como todos esses livros vieram. E aí eu digo orientação, procure na Bíblia, a Bíblia tem de tudo, é tão interessante. Vai lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, é fácil, 9:9, né? Capítulo 9, versículo 9, que ele dá, antigamente em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, porque é o profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então, no princípio da Bíblia, chamava de vidente. As mesmas pessoas, com as mesmas características, dali para frente passaram a ser chamados de profetas. Então, se ele fosse voltar atrás, o Chico poderia ser um profeta também. Mas nós estamos falando do capítulo 9. Quer ver como isso é interessante? Vá para o capítulo 10. Você tem uma Bíblia em casa, meu irmão. Vá para o capítulo 10. Leia ele todo. E vai dizer, observar então, que quando se manifestava a Deus ali perante dele, ele se modificava em outra pessoa. Está lá a característica muito curiosa, sabe? Então, ele tomará o aspecto da outra pessoa. É claro, a outra pessoa está se comunicando. Portanto, é mente a mente, não é de outra coisa. A tarefa do espírito protetor é muito grande em todo sentido. Agora, evidentemente, eu sou protegido, mas eu dou garantia para o meu protetor. Claro. Por que garantia? Porque eu sigo os ensinamentos dele. Isso é em tese, né? Então, é esse sentido. Não é esperar que ele faça tudo por nós. Ele tem que fazer por obrigação. Ele jurou isso, mas ao mesmo tempo, eu jurei também aceitá-lo e seguir as ideias dele. Se os dois não casarem, a ajuda não adianta. Perfeito. Aí a gente vê exatamente a simbiose, a interação entre Emmanuel e Chico. Uma passagem muito interessante, se o senhor me permite, não é pejorativamente. Veja bem, Chico tinha um problema capilar, perfeito? E um dia ele colocou uma determinada coisa em cima de sua cabeça. Uma peruca. E aí o que Emmanuel diz? O que é isto? Sabe o que Chico disse a ele? Vocês têm ideia?
não está aberto a discussões sobre isso. Olha que interessante, porque ele quis, não há necessidade disto. Emmanuel falando. Ele tinha um problema, Chico, alopecia. Ele sentia muito frio na cabeça. E eu acho que eu guardei esse nome porque eu também tenho esse frio e também tenho vários bonés. E não tem nenhuma desculpa, esfriou, eu uso os bonés. Por que não? Não tem problema nenhum, tá? Bom, não posso dizer... O que eu posso interessante citar nesse aspecto, em um dos determinados livros, consta a seguinte hipótese: Segunda Guerra Mundial. Emmanuel estava transmitindo os livros para o Chico, ele e outros guias, sob a orientação de Emmanuel, que ficava assistindo tudo, como André Luiz, ele apresentou André Luiz, mas ele fiscalizava a obra. Lembra-se que teve um dia que ele mandou parar e depois voltar e continuar. Então, Emmanuel fazia parte de toda essa cúpula que orientava as mensagens para o Chico. Mas houve um dia que ele disse para o Chico: eu tenho que me afastar. E durante um pequeno período, esse pequeno período talvez tenha sido 30, 40 dias, eu não sei, Emmanuel, então, se afastou, enquanto André Luiz e outros mais editavam os livros para o Chico, e ele foi até, digamos assim, no local onde havia a Segunda Guerra Mundial ocorrendo, né? E lá naquele ponto ele foi ajudar um espírito que era muito querido a ele. Especificamente na Grécia, seu Gama. Exatamente. E eu não lembrava, para ser correto. E aí, então, lá ele atendeu, então logo ele pôde, ele retornou para continuar. Deixou uma pessoa, um espírito de nome Natanael, cuidando do Chico enquanto ele foi e voltou. Quer dizer, existe sempre um espírito protetor, seja para o médium, seja para nós. Se o nosso guia tiver que se afastar, outro assume a responsabilidade para ele. Perfeito. Já são espíritos com bastante avanço espiritual para poder ser espírito protetor, então aceitam essas missões. Perfeito. Tá? E aí... É muito importante saber que a gente tem esse espírito protetor, porque ou você tem um espírito protetor, ou, pelo amor de Deus, pode ter um espírito obsessor. Jesus, quantos de Jesus expulsou? Nossa, mãe, que coisa. Você vê que tem uma situação interessante em que Jesus veio para um espírito: como é que é seu nome? E o espírito respondeu para ele: Legião, porque somos muitos. Então, muitas vezes, em vez de você ter um protetor, você não dá atenção a ele, você acaba tendo muitos espíritos obsessores, que é o nome moderno que se dá, porque é exatamente essa característica melhor, da obsessão. Você vê que a obsessão, no texto se diz que muitas vezes o espírito pega ele, joga ele no chão, na lama, ele se machuca no fogo, e agora Jesus veio e diz: sai dele, só essa expressão, e saiu e acabou, né? Mostrando então que a nossa relação, quando damos passagem para esses espíritos inferiores, pode nos criar sérios problemas. Perfeito. Vamos continuar. Todos nós temos um espírito protetor. E qual a missão dele? Essencialmente a de pai. A proteção é relativa, por isso que o nome protetor não é ideal. Por quê? Porque ele protege apenas aconselhando. Certo. Tá? Ele não pode intervir. O livre-arbítrio tem que ser respeitado. E é respeitado. Então o próprio guia dele tem limites, pode orientar. É como um pai que muitas vezes orienta o filho para não entrar nas drogas, mas não pode evitar se o filho entrar. Exatamente. É exatamente essa a missão do espírito protetor. Perfeito. Que, como eu disse, não entra dentro do outro, mas mente a mente, um domina a mente do outro e faz o que quer. Isto, perfeito. A partir de que idade o espírito protetor protege o seu pupilo? Teoricamente, até antes do nascimento, que é quando ele é indicado. Mas ele só vai agir mesmo depois do nascimento, tá? E assim ele vai orientando, ajudando, até que chega aquele ponto em que o espírito adquire a maioridade. A partir daí, a assistência continua efetiva, mas respeitando o livre-arbítrio. Antes, às vezes toma-se todas as providências para evitar que algo aconteça, mas... Olha, a Terra tem leis materiais, leis físicas e tem as leis morais. Uma das leis morais é que o protetor tem que dar proteção ao seu pupilo, porém, não pode influir nele para ele não fazer, né? É aquele negócio que nós chamamos de tentação. Tá? Pode ser para o mal, mas em vez de ter a palavra tentação, pode ser aconselhamento quando for para o bem. Mas não pode impor. Exatamente. Então ninguém está
Por qual a razão de existir o protetor? É que ninguém está dizendo só para o espírito mal, não tem o protetor. Claro. Tá? Mas o mal pega as nossas tendências inferiores e aí, em cima dela, ele consegue plantar alguma coisa. Já o espírito superior, se não tiver condição, ele apenas orienta e assiste, entristecido o que está se passando. A gente abre especificamente uma porta para que o espírito inferior possa vir nos atingir. E ele vem, às vezes, com muita força, né, seu Gato? É claro, muita Porque ele força. quer tirar você exatamente do caminho que o seu protetor e o seu guia estão lhe encaminhando. Vamos lá. É isso aí. A missão do espírito protetor é obrigatória? Se ele aceitar, sim, é moralmente obrigatória, não tem alternativa. Porém, se ele vier a falhar, outro vai substituí-lo. Mas a função é dada sempre a espírito que já tem condições de cumprir aquilo. Perfeito, tá? perfeito. Mas como todos nós, e mesmo desencarnados, estamos também sujeitos à tentação, ele pode abandonar, mas instantaneamente o outro vai substituí-lo, porque ele não vai fazer aquilo antes de prever. E ao prever, ele está pensando. E como ele está pensando, então outros espíritos estão conectados com ele, detectam aquilo, já dão um jeito de corrigir a coisa antes que aconteça. Perfeito. Então, só uma explicação. A nossa liberdade existe, mas é vigiada. Perfeito. No caso de Emmanuel, que teve que se afastar de Chico por um período na Segunda Guerra Mundial. Neste caso, aquele que foi escolhido é da mesma faixa evolutiva de Emmanuel, seu Gama? Olha, a faixa é muito larga. Sim. Sim, é da mesma faixa. Exatamente. Não precisa ser do ponto mais alto, mas é daquela faixa já de espíritos bons. Ótimo. Isso. Ok. Vamos lá. Se o encarnado não der atenção ao seu espírito protetor, ele abandona a proteção do encarnado? Repete a pergunta. Vamos lá. Se o encarnado não der atenção ao seu espírito protetor, ele, o espírito, abandona a proteção do encarnado? Não, apenas ele observa um pouco mais, porque todas as vezes que ele aconselha e não ajuda, ele aconselha, mas já sem esperança de resultado. Perfeito. Entendeu? Então nós estamos sempre cercados por uma multidão de espíritos, mais mais responsabilidade conosco. Certa vez um aluno disse, mas eu vivo cercado de espíritos, mesmo quando eu estou na intimidade com a minha esposa, eu digo, é verdade. Mas aí como é que fica? Eu digo, peraí, a doutrina espírita nos diz o seguinte, se trata de um relacionamento certo, correto, marido e mulher, ou duas pessoas que estão, vamos chamar, agora como é que se diz? União estável, faz uma coisa amorosa, sincera, entre os dois tem até vigilância para ninguém desencarnado estar por perto. Mas se você estiver fazendo aquela farra coletiva, que você sabe a que eu me refiro, do ponto de vista sexual, tem um monte de gente naquela faixa inferior observando o que está se passando. Estamos cercados por multidão de espíritos. Agora, a natureza deles foi você que atraiu. Exatamente. Tá? Senão não tem jeito. Aí caímos exatamente no que Jesus diz. Vigiai e orai para a gente não cair, não é isso, seu Exatamente. Gama? Perfeito. E olha, 747, diz você o que é. Deus julga? Deus julga pela intenção. É a intenção, tá? Exatamente. É possível saber o nome do espírito protetor? Vou lhe pedir uma coisa. Podemos fazer um segundo intervalo? Que houve sinal lá, pedindo que eu desse uma parada. Então, temos que fazer um segundo intervalo. Você vai repetir, por favor? Sim. Mas voltaremos em 1 minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história.
enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Enfoque Espírita. Vamos tentar aproveitar. Vamos lá. É possível saber o nome do espírito protetor? Olha, é possível. Muitas vezes, porém, esse nome se repete, porque a reencarnação vai acontecer 50, 60 anos depois. Então, na minha família, eu vou dar um exemplo, é comuníssimo na família o nome de Romualdo. Tá? Eu tenho ascendentes, vários ascendentes com o nome de Romualdo. Agora, evidentemente, é preciso entender que o espírito reencarna, ora como homem, ora como mulher. Alguém vai tomar um susto aí. Pera, ele como estando desencarnado, se ele tiver alguma coisa dessa área para quitar, ele tira de outra área também. Mas a reencarnação não é só para pagar, é para aprender. E o que acontece? Então, um espírito desencarnado, ele precisa aprender as qualidades e as virtudes da mulher. E ele também precisa encarnar para ele aprender as qualidades e algumas virtudes também do homem, para ele se tornar um ser completo. Então, muitas vezes, essa encarnação muda para que a pessoa possa, o espírito possa evoluir. É missão. Perfeito. Mas há oportunidades em que ele vem na outra face porque abusou. Então, foi um homem que abusou, destroçou N mulheres, prejudicou muito. Numa vida posterior, ele poderá vir com a personalidade masculina e um corpo feminino. Aí ele sofre muito, é resgate. Perfeito, entendi. Lembremos, a natureza não dá saltos. Isto é um meio que a espiritualidade arranjou para consertar os excessos. Não é que seja errado, os excessos é que são. Perfeito. Nesse caso aí, seu Gama, a gente sabe que o Chico teve várias reencarnações no corpo feminino. E uma muito recente foi a da senhorita Jafé. Que ajudou exatamente na revisão da segunda edição de O Livro dos Espíritos. Não foi da primeira, foi da segunda. Perfeito. Na primeira tinha 511 questões, a segunda 1019 e uns desdobramentos, A, B, C, etc. Perfeito. Será se é uma pergunta especulativa, será se Emmanuel já era o guia da senhorita Jafé naquela época? Provavelmente sim, porque já estava participando naquela época, tem mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, assinada lá com o nome de Emmanuel. E perguntado, ele disse, é minha. É minha. Que coisa maravilhosa. É bom você saber que é imortal, né? É bom, eu estou sabendo. E a gente vê que é um espírito sério, íntegro. Vamos lá. O espírito protetor é sempre de alta categoria? Não, mas ele é sempre de categoria bem superior ao protegido. Ah, certo. Entendeu? Porque também não tem sentido você pegar um anjo inteiramente puro e colocar ao lado de um marginal primitivo ainda, de um selvagem.
Não vai né? entender. Mas um espírito mais avançado, bem avançado, pode encarnar próximo ou junto aos selvagens para fazer aquele pessoal da tribo evoluir. Tá? Mas daí a pegar o espírito luminor como Jesus e colocar num lugar desse não tem sentido. Não tem sentido. Não tem. Perfeito, perfeito. Emmanuel foi o guia de Chico Xavier. O guia sempre foi ligado ao protegido? Normalmente o que acontece é o seguinte, o protegido, que é o Chico, tá? Ele ajuda a missão do protetor. Porque Emmanuel tinha aquela missão com o Chico, mas dependeria do Chico. Por isso que ele disse, olha, tem 3 coisas que exigem de você. Em primeiro lugar, disciplina, depois disciplina e mais disciplina. Por quê? Porque um depende do outro. Já que estão em pontos diferentes, situações diferentes, um depende do outro. Perfeito. Ou seja, o protegido dá assistência ao seu protetor. Senão também não funciona. Isso nós vemos... Um automóvel bom, para uma comparação bem fútil, sem gasolina não adianta. Não anda. Mas tem gasolina, precisa ter um bom condutor. Mas com certeza. Senão não resolve. Exatamente. A gente vê isso exatamente, e os dois estavam encarnados. Chico foi filha em uma reencarnação há 2000 anos no livro, bem narrado inclusive, do próprio Públio Lentulus, que era o Emmanuel encarnado naquela época. É mais complexo para ele entender, a coisa lá de 2000 anos atrás. atrás. 2000 anos atrás. Então você vê que os dois já vêm há muito tempo juntos. Muito tempo caminhando juntos. Um encarnado ainda primitivo também tem um guia espiritual? De certa forma falamos há pouco. Tem. Evidentemente não vai se colocar lá um sábio, né? Não é necessário. Isso também é importante ter lembrado aqui, porque o espírito evolui em ciência e também em moral. Então pode acontecer de um sábio numa vida, foi uma pessoa extraordinária, ainda hoje é venerado pelos seus seguidores, mas moralmente era um atraso. E ele na próxima vida vem com essa parte bloqueada, mas vem com a parte moral toda para ele desenvolver. Às vezes vai trabalhar numa área de assistência social, vai ter oportunidade de estudos a esse respeito, etc. Perfeito. Aliás, perfeitíssimo, né? A reencarnação é uma coisa interessante. Se você exclui a reencarnação, a vida não tem sentido. Isso é que é uma coisa curiosa, sabe? Aí os genticãs da vida, os grandes assassinos podem aparecer. Por quê? Se você teve uma Segunda Guerra Mundial e esse Hitler foi responsável por 40 milhões, você não tem interesse, isso não vai fazer diferença. Mas no momento em que a reencarnação existe, nós somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição, e todos fomos criados iguais, esses que trabalham mal, para o mal, ainda vão ter que sofrer por séculos e mais séculos, talvez milênios. Né? Enquanto que outros estão fazendo a evolução. Deus não tem pressa. E aí nós vemos justamente uma outra coisa maravilhosa. É a misericórdia de Deus para conosco. Mesmo sabendo que nós erramos, diz assim, Luiz, errou. Na próxima você vai voltar para corrigir isso aí. Ele não me obriga, mas eu peço quando... na minha próxima reencarnação, eu falei assim, olha, eu quero me adiantar neste aspecto. Ok, vamos lá. Sabemos que temos um guia espiritual e quando o encarnado está sempre obsediado, o espírito protetor nada faz para impedi-lo? Cada um de nós atrai o que lhe é próprio. É onde você coloca o seu pensamento, aí você atrai outros espíritos. Por que isso? Não é uma aberração, a gente sempre tem resposta. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Se o teu pensamento é mau, você atrai espíritos maus. Se o teu pensamento é bom, você atrai espíritos bons. Exemplos claros, basta você meditar 1 minuto. Veja, você vai no local de vingança, isso e aquilo, a psicosfera do ambiente é pesada, você sente psicologicamente aquilo ali. Aí você vai a Fátima, nossa, é uma coisa tranquila. Vai a Roma, nos locais de estudo, onde é que as pessoas foram sacrificadas, há um certo silêncio, há o respeito. Você vai hoje em dia, porque eu sei porque fui, ao local onde o Chico Xavier viveu, a casa dele lá em Uberaba,
E você vê que então lá é um respeito, até as pessoas já entram quase que pisando de pantufa, sabe? Com muito respeito. Não, entra todo mundo de sapato mesmo, como se estivesse. Com aquele silêncio, aquele cuidado, ninguém grita, nem fala. É a psicosfera do ambiente. A nossa mente cria a psicosfera. Aí comparece os bons ou os maus. É a companhia que nós elegemos. Perfeito, perfeito. Podemos estar conectados com mais de um espírito bom ou mal? Exatamente. Podemos estar conectados a um espírito bom ou a um espírito mau. Lembremos por isso, para que a gente possa saber, vamos lá, Jesus, por exemplo, expulsava espíritos. Nós vemos isso em Mateus, capítulo 4, e para quem quer aprender, Mateus e Lucas, tá? O primeiro e o último dos evangelhos, o último foi João, e o terceiro evangelista, ambos no capítulo 4 falam dessas situações. Então, efetivamente, nós estamos acompanhados pelo espírito que nós puxamos. Claro. Por isso é tão importante a nossa psicosfera espiritual. Orar é importante em dois aspectos. Primeiro, que nós atraímos espíritos bons. Nós aprendemos e modificamos. Segundo, porque ao atrair espíritos bons, nós mudamos a psicosfera da nossa casa. Não é assim quando você penetra numa igreja reconhecida mundialmente, ou pelo menos nacionalmente, ou pelo menos na sua religião, como fatos maravilhosos ocorreram lá dentro, as pessoas se sentem bem. É a psicosfera. Quem constrói a psicosfera? Você, eu, os membros da família. Com certeza. Sempre pensar pode ser boa positivo. Ou má. Com certeza. É o pensamento. Isso. Jesus teria sido tentado, segundo Marcos, Mateus e Lucas, no capítulo 4. Como explicar isto? Pois é. O que acontece? É típico, Jesus se deixou passar para ser obsidiado para mostrar que ele era um homem. Se ele fosse um Deus, ele evidentemente não ia ser obsidiado. Com certeza que não. Mas era um homem, ele também foi tentado. Como? Por quê? O Espírito queria ver se ele ia ceder. Como não cedeu, não encontrou campo. Pelo contrário, expulsou aquelas más ideias. Porque se você sabe que vai ser torturado, que vai ser prejudicado, que vai sofrer, você está se entregando espontaneamente àquilo para fazer crescer a religião ou os seus ensinamentos se fixarem, e você, digamos, em função disso aí, não tem medo? Tem medo do que vai enfrentar. Pai, afasta de mim este cálice, se for possível, mas não faça a minha, mas a sua vontade. Tá? Então, Jesus, esses dois pontos, expulsou realmente espíritos que estavam tentando prejudicar a missão dele. Todos nós temos, né? Perfeito. Eventualmente a vaidade. Isso ainda mais na Terra, que é um orbe em provas e expiações. Olha, isso acontece muito, Weckmiller, com médiums. Muito comum, infelizmente. Perfeito. Pessoas têm, por exemplo, o espírito curador. Cura muita gente. Aí ele fica vaidoso, ele é o maior do mundo, porque as pessoas vão ali, ele começa a cobrar. O espírito bom já se afasta. Com certeza. Aí ele começa a fazer outras besteiras, os espíritos bons nem comparecem mais. Não tem acesso, não consegue chegar perto dele, a mente dele mudou. Daí para frente, olha, ele está como cego guiando outro cego. Perfeito. Aí acontece o que tanta gente vê. Chega ao ponto, eu não vou nem falar de outras coisas, porque isso não interessa no nosso programa, aqui não é nosso fundamento, mas acontece assim, chega aquele ponto em que a descrédita atinge o próprio comportamento do médium. Tá? E destruindo tudo aquilo que ele vinha fazer. Por isso é tão difícil a prática da mediunidade. Mateus, acho que é 21, de novo, orai e vigiai. Isso. Porque não aconteça coisa pior, porque vem. Então, o nosso pensamento é força, Weckmiller. Com certeza. É força, por incrível que a gente não pensa, é força. E atrai. Exato. Dê de graça o que de graça recebeste. Olha, numa comparação ridícula, até os animais têm essa atração por pensamento ou qualquer outra coisa que eles tenham, tá? Pensamento primitivo, mas tem aquela coisa. Você vê a dedicação do animal à procura do seu verdadeiro dono, né? Ele às vezes é solto longe, mas ele acha o dono. Ele tem aquela
aquela orientação primitiva, banal, ele não consegue captar porque o pensamento dele não é contínuo. Mas o ser humano, quando encarnado, a tentação é muito maior. Perfeito. E nos bichos nós vemos exatamente uma coisa muito interessante. Vamos supor que uma leoa está a caçar. Então tem um bicho chamado impala. Ele está sempre em alerta, sempre vigiando para que não venha cair nas garras da leoa ou de qualquer outro bicho carnívoro. E aí voltamos novamente, é o vigiar que faz com que nós não venhamos a cair. Na esfera animal você apenas vigia. Vigia. O animal vigia o outro, e vigia a sua cria. Na esfera humana a coisa complica, vigiar e orar. Para mudar o pensamento, que é pelo pensamento que vem as coisas boas ou vem a tentação. Isso, tá certo, perfeito. Como explicar que os espíritos maus foram enviados para uma manada de porcos, como consta na Bíblia? Consta realmente, está em Mateus capítulo 8, foram espíritos, um espírito gadareno, e depois então aparece como sendo obsessor. O que acontece? Na época chamava, na Bíblia tem essa expressão, não usa a expressão obsessor, chama de espíritos imundos. Né? Uhum. E é uma coisa que, inclusive, não é bem explicada. Para mim, ali houve uma interpretação humana do que se foi revelado para comparação. Porque, definitivamente, o espírito não entra dentro de outro. Então, a incorporação já mostramos que não acontece. Que não acontece. Ao mesmo tempo, um espírito não entra no corpo de um animal. Com certeza. Entendeu? E ali eles foram julgados em cima de uma vara de porcos. Ali foi porque o escritor não soube perceber que os porcos também têm uma percepção. Sim. E fugiram daquilo. Uhum. E se jogaram no abismo e morreram. Não porque efetivamente o espírito entrou dentro de uma vara de porcos. De forma não porque um espírito vai entrar numa vara inteira de porcos. Não é isso. Ele simplesmente houve alguma coisa que aterrorizou eles, e isso do ponto espiritual é possível fazer, e todos se precipitaram. Para o autor do Evangelho e para as pessoas entenderem isso naquela época, diz que então o espírito mal entrou dentro dos porcos. Não, um espírito não entra dentro do ser humano, dominando desta maneira, e muito menos ainda em porcos, porque a matéria não combina. Mesmo a matéria, o princípio espiritual que anima os porcos, não aceitaria em cima dele um espírito direto. Com certeza. Entendeu? Então, analisando à vista da doutrina espírita, o animal tem um princípio espiritual. Isso. Né? Não é espírito. Então, o espírito não pode entrar dentro do princípio espiritual. Imagina se pudesse, mas não pode. Não pode. Então, entendamos essa explicação dessa maneira. Os porcos se assustaram com alguma coisa que os encarnados não viam e se precipitaram no abismo. Aí a explicação está cabendo. Porque entrar o espírito puro dentro de um princípio espiritual, aí você está subvertendo a lei da natureza, né? Não é possível, não é possível. Eu diria até que, muito, como o senhor disse antes, está muito mal explanada a situação. Porque o animal também não tem aquele sentimento, entre aspas, de suicídio. Ele tem de autopreservação. Mas se ele se assustar, como tantas vezes, digamos assim, a gente tem conhecimento disso, que uma manada se explodiu e saiu correndo. Foi por medo, não foi porque entrou espírito neles. Não, com certeza que entendeu? não. Então acontece. Perfeito. Vamos lá. Sabemos que temos um espírito protetor ou guia espiritual, com limites para atuação. Existem missões temporárias? Existem. Não, você já falou, não precisa nem aprofundar. Lembra-se? Emmanuel, durante a Segunda Guerra, pediu ao Chico, por favor, vou ter que me afastar por uns dias, você vai ficar aí com um espírito chamado Natanael que vai te ajudar. Qualquer coisa. Evidentemente, estava em contato permanente com o Chico. O que Emmanuel fez lá e depois retornou, dias depois, já dá uma ideia de que a atenção é permanente. É permanente. Nós chegamos ao final, que já se viu o sinal lá, Vec Meira, por favor, faça a sua parte. Perfeito. Então, pessoal,
O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras ao vivo, às 10 horas, reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e também às terças-feiras às 17 horas. Perfeito? Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Essa frase que vou citar é linda, mas ela ficou, para mim, marcada como sinal e final do programa, e fazemos isso para que a gente reflita no conteúdo dela, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Chico então dizia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê. O Forte da Casa traz para você a oportunidade de conquistar o seu diploma tão sonhado. Ensino.com, uma instituição autorizada pela Coordenadoria Estadual de Educação. Em 15 anos de tradição, o Ensino.com oferece ensino regular na parte da manhã e os supletivos à noite.